Eclesiastes 1:2. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Na hora que nós estamos passando por um momento muito difícil como o luto, a gente começa a analisar e ver que talvez os problemas que a gente tem não sejam problemas tão difíceis. Quando a gente começa a olhar para as coisas com uma profundidade maior, a gente começa a perceber que há alguns fardos que não precisam ser levados, que há algumas coisas que não precisam ser tão difíceis. E é exatamente assim que eu me senti da primeira vez que eu perdi alguém, e é exatamente assim que eu me sinto hoje. Diante da morte de alguém que você ama tanto, você começa a ver que as coisas não são tão grandes, sabe? E que tudo é muito passageiro. Que às vezes a gente perde algo que é muito, muito, muito precioso, que é o tempo. Por ter mais dinheiro, ou status, ou por satisfazer, sabe? Ai, eu preciso ter aquela faculdade dos sonhos. Mas aquela faculdade dos sonhos está tirando a sua paz, o seu sono, o seu sossego. Está tirando muito de você. E aqui eu não tô pra falar que você não pode fazer faculdade, que você não pode realizar os seus sonhos, que você não pode trabalhar duro pra ter uma casa própria. Não, eu não estou falando isso. Eu só queria realmente sentar aqui e passar um pouco de tudo que eu tenho vivido e trazer uma reflexão sobre a vida que só a morte me trouxe. Só o luto me fez ver a vida como algo muito frágil, algo muito rico, algo muito poderoso. E quando eu vejo essa fragilidade da vida diante do luto, diante de perder pessoas que a gente ama muito, 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 e que essa pessoa, ela fez parte da sua história. E no caso da minha avó, ela praticamente era parte da minha vida, porque eu estava com ela todos os dias, eu tinha ela todos os dias. E por mais que o meu avô, que eu perdi essa semana, não fazia hoje parte do meu dia todos os dias, ele é meu sangue, sabe? Ele é meu sangue e ele faz parte da minha história. Eu não consigo lembrar da minha infância sem o meu avô. Eu não consigo lembrar da minha mãe sem lembrar do meu avô. Eu não consigo lembrar da minha avó sem lembrar do meu avô. Sem eles, eu não estaria aqui, porque eu faço parte da descendência deles. Então, olhar para isso e ver que essas pessoas morreram, elas não estão mais aqui. Provavelmente os meus filhos, a minha filha, e se Deus abençoar os meus próximos filhos, não saberão a cor direito, de verdade, só por foto, o tom de voz, as brincadeiras, as personalidades. E quando eu olho para isso, eu fico me perguntando: Senhor, será que realmente os meus problemas são um problema? Será que a vida que eu levo hoje, que os problemas, na verdade, que eu tenho hoje, será que realmente são um problema? Será que eu preciso realmente levar a vida com um peso de obrigações, de um peso de coisas que devem ser cumpridas? É claro que eu quero muito, muito, muito realizar alguns sonhos, né? Que eu quero conquistar algumas coisas, que eu tenho um sonho, sabe, na minha vida. Talvez uma casa própria, alguns lugares para viajar, alguns outros filhos e dar uma estabilidade financeira para criá-los bem, feliz. Mas a morte ou o luto traz uma urgência para mim, sabe, de que as pessoas são mais importantes do que as coisas. O tempo é mais importante do que o dinheiro. Que a vida vai passar
seja eu realizando essas coisas ou não. Que o que é mais importante mesmo é aquilo que você nutre todos os dias, sabe? E o versículo 3 aqui, ó, diz assim: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, quando de todo o seu trabalho, com que se fadiga debaixo do sol. Então, para quê? Para que trabalhar incessantemente e não poder aproveitar aquilo que você tem? Para que ter muito dinheiro se você não vai ter família, sabe? As decisões que a gente toma, sabe? Tudo é baseado no materialismo, tudo é baseado no dinheiro, tudo é baseado na realização de coisas lá na frente. E meio que o luto me trouxe essa urgência de: Jéssica, vive a vida. Vive a vida que Deus te deu, sabe? Seja grata pelaquilo que Deus te deu. Olhe com amor as coisas que estão acontecendo. Sua filha está crescendo. Um dia você vai morrer também. E o que mais foi importante para mim foi os princípios que a minha avó me ensinou, sabe? Eu tenho eles muito, muito, muito bem aqui na minha cabeça, muito no meu coração, e eu vejo como a minha família, mesmo não sendo crente, eles também têm esses princípios que minha avó passou para eles, assim, no meio deles, muito enraizado. E vejo que não foi o dinheiro que minha avó teve, porque ela não teve, mas isso não fez diferença. Ela sofreu muito para criar os filhos, mas isso não fez diferença. Quando ela morreu, todos estavam com ela, sabe? Então, às vezes, a gente corre atrás do vento. E é isso que eu quero trazer nesse vídeo hoje. Será que você, dona de casa, porque eu falo muito com donas de casa que não tá correndo atrás do vento? Será que você que odeia cuidar da sua casa, que se sente atribulado na sua casa, será que você está olhando para o que realmente importa? A vida passa rápido demais, é ligeira. Quando Salomão fala aqui sobre vaidade, ele está falando que, ó, é como um vento, é como uma vento não, vapor, é como uma neblina, passa muito rápido. Só basta você refletir, olhar para o céu, você vai ver como que passa rápido. Passa muito rápido. Um dia desse eu tive minha filha, ela já vai fazer 3 anos. Em 2027, ela já vai para a escola. E escola passa muito rápido. E como que você vai lembrar desses dias? O que você vai deixar para os seus filhos lembrar? Sabe? O importante é que nós glorificamos a Deus. E quando a gente olha para os princípios que Deus coloca na vida que nós devemos ter, Ele traz paz, sossego, felicidade, alegria, mesmo diante da tribulação, mesmo diante de todas as coisas. A Bíblia diz que mesmo quando a gente passar no vale da sombra da morte, Deus está ali, e ter a presença de Deus na nossa vida é maravilhoso. Eu estava até me culpando muito, porque no outro luto, meu refúgio foi o Senhor. Nesse eu vejo que eu dei aquela minha afastada, sabe? Porque às vezes lá no fundo a gente acredita que é como se Deus estivesse punindo a gente, né? Mas não é. Eu sei que não é. Eu sei que Ele não está fazendo isso por punir. E ficar refletindo sobre o que Salomão disse e outros versículos bíblicos me traz essa verdade de que, Jéssica, essa é a natureza da vida depois que o pecado entrou no mundo. Por mais que a gente não foi criado para isso, a gente tem que se acostumar, porque isso é a consequência, né, do pecado. E olhando para isso, a vida é muito passageira. Muito, muito. Eu não sei se vai fazer sentido, porque eu não escrevi roteiro, era realmente só para pôr aqui na minha cabeça o que eu estava pensando e refletindo no meu coração, mas pensa bem. Pensa bem no que você, como dona de casa, como mulher, como mãe, como esposa, seu marido hoje está aí com você, mas amanhã talvez ele não estará. E não é um exagero meu, viu? Como filha, sabe? Até o lado financeiro, né? Todas essas coisas. Como que você está vivendo? Quais são os problemas que você tem? Será que eles realmente são um problema? Se a morte chegar aí na sua porta e bater, você vai ver que
Nada, gente. Nada. Quando a morte chega e a notícia chega, sua vida para. De repente. De repente. Não tem nada que seja urgente. Nada, nada. Então, assim, viva a sua vida como o Senhor te chamou para viver. Glorifique a Deus. Faça todas as coisas com paz no coração. Do jeito que Ele chamou, sabe? E eu sei que hoje esse luto vai mexer muito com o meu coração ainda, vai mexer muito com a minha vida. E a única coisa que eu digo a Deus é como Maria disse, né? Eis-me aqui, a tua serva, Senhor. Muda mesmo o meu coração, para que quando eu chegue lá com 50, 60 anos, eu não me arrependa de não ter vivido. E só ter aquela sensação de que passou e eu não fiz nada, né? Então é isso. Eu espero que o Senhor fale com você. Esse vídeo abre uma série de vídeos de devocionais que eu vou trazer aqui. E eu espero que você seja abençoada, tá bom? Ou abençoado, se for um homem que esteja escutando, tá? Então é isso. Tchau e até mais.